Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. É o tempo agora de reservarmos um momento para Deus. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E o melhor do nosso tempo é aquele que nós dedicamos a Deus. Portanto, esteja com o seu coração sensível e flexível para que de alguma maneira você possa ouvir uma direção de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Amém? Amém. A nossa amada Débora, ministra de casais, vá se acostumando com isso, tá? Ela sugeriu algumas temáticas para que a gente pudesse apresentar aos amados, às famílias, aos casais que aqui estão. E a minha ficou com casais inteligentes crescem juntos. Muito inteligente essa frase. Eu creio que é baseado naquele livro que se tornou um best-seller, né? Casais inteligentes enriquecem juntos. Só que a nossa temática é diferente. Casais inteligentes crescem juntos. Bem sabemos que o crescimento é algo natural, algo completamente natural ao ser humano. De modo que, se percebermos que algo está sem um crescimento, sem um desenvolvimento normal, logo subentendemos que trata-se de uma anomalia, de uma aberração, de uma deformidade, de uma deficiência. Da mesma forma é o casamento, da mesma forma é o matrimônio, da mesma forma é uma família. E lamentavelmente nós percebemos que existem casais que envelhecem, mas não amadurecem. Não conseguem desenvolver ou se desenvolver nesse processo do crescimento. E a grande incógnita é: por quê? Por quê? Falta inteligência. Falta inteligência para entender a dinâmica da essência da vida a dois. E casais tolos, eles casam para ser felizes. Casais inteligentes, eles casam para fazer o outro feliz. Sendo assim, eles compreendem que ambos serão felizes, porque a felicidade é uma reciprocidade. Amor gera amor, respeito gera respeito, afeto gera afeto, carinho gera carinho. Enquanto os casais tolos que casam para serem felizes, eles buscam sua felicidade a todo custo, de todo modo, e dessa forma acabam ignorando e anulando as necessidades do seu cônjuge. Essa é uma realidade, por isso que o divórcio tem se tornado mais presente do que nenhuma outra época. Porque trata-se de casais tolos, que não usam inteligência. Casais inteligentes casam para amar. Casais tolos casam simplesmente por amor. Você consegue perceber a diferença? É bom casar por amor, mas melhor ainda é casar por amor com o propósito de casar para amar. Porque os sentimentos oscilam. E aí, em dado momento, tendemos a questionar os nossos desejos, as nossas vontades. Portanto, um casal inteligente, ele casa para amar. E existem muitas diferenças entre casais tolos e casais inteligentes. Casais inteligentes priorizam as necessidades, casais tolos satisfazem os desejos. Casais inteligentes planejam o futuro, casais tolos ficam estagnados no passado. São muitas diferenças entre um e outro, e nós temos hoje o poder da escolha, se seremos inteligentes ou viveremos em uma ignorância, envelhecendo, mas não amadurecendo. A escolha é sua, e você não poderá transferir essa responsabilidade para mais ninguém. Ok? Recebeu o recado? Está dado? Eu fiquei me debruçar sobre a Bíblia em busca de um exemplo de casais que nós pudéssemos chamar de casais inteligentes. E pensei em alguns, confesso, e vou citar até
eles aqui. Pensei em Adão e Eva, tinha tudo para ser um casal inteligente. Afinal de contas, viviam num jardim completamente perfeito. Completamente perfeito, sem interferência de terceiro. Não tinha um parente para interferir na relação deles. Conta-se até que um dia Adão, desesperado, perguntou a Eva: Eva, você me ama? Ela ficou em silêncio, ele ficou mais nervoso ainda. Disse: Eva, você me ama? Ela olha para um lado, olha para o outro. E eu tenho uma alternativa, Adão. E eu tenho uma escolha. Eles tinham tudo para ser felizes. Todavia, foram reprovados e expulsos do jardim. Na matéria do diálogo, Eva tomou uma decisão sem consultar o seu esposo. Quantos casais não erram assim? Fazem escolhas, tomam decisão e perceba que quando Eva erra, ela está sozinha. E ela não pede nem uma direção, uma sugestão do seu esposo. Foram expulsos do jardim. Então esse aqui não é um bom exemplo para tratarmos sobre casais inteligentes. Pensei em outro, quem sabe Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai da fé, o homem que até hoje é mais venerado e conhecido do que Moisés e Jesus Cristo, porque as grandes religiões monoteístas do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, admiram Abraão. Ele é o pai da fé e é o pai das nações. Quem sabe Abraão, com sua esposa Sara, seria um exemplo de um casal inteligente. Tinham tudo para ser. Mas vocês conhecem a história. Sara era estéril, não poderia ter filho, e deu a sugestão ao seu marido que se deitasse com sua escrava chamada Agar. Eu acho que a expressão Agar vem daí, sabe? Sara deu um H em Abraão, Abraão caiu, se deitou com H e até hoje a gente vive as consequências. Não é? Até hoje o mundo judeu com o mundo árabe em um conflito eterno que não terá fim até a volta de Jesus. Porque ele se deita com a escrava quando a bênção está tão próxima, mas ele preferiu procurar longe. E às vezes nós cometemos esse erro de Abraão, do pai da fé. A bênção está do nosso lado. E a gente insiste em olhar para o jardim dos vizinhos. A gente insiste em olhar para lugares mais distantes, quando Deus é muito bem claro. E tinha tudo para ser um casal inteligente, infelizmente. Quem sabe Salomão, o homem mais sábio da Bíblia? Nem todo sábio é inteligente, assim como nem todo inteligente é sábio. Bem-aventurado aqueles que conseguem administrar ambas virtudes. Salomão é considerado o homem mais sábio da Bíblia. Ele poderia ser um exemplo de casal inteligente, porque ele tem uma relação com uma sunamita, e a partir dessa relação ele escreve uma carta que se transforma em um livro esse sagrado, poético, romântico, e como dissemos hoje pela manhã, até erótico. Não é, pastor Bessi? A linguagem do livro de Cantares é de arrepiar, gente. Tá? É de arrepiar, uma linguagem forte. Hoje aqui foi uma reunião entre os homens, tá? Nós falamos. É tanto que a igreja durante muito tempo não quis aceitar o livro de Cantares, porque tem uma linguagem muito íntima. Salomão tinha tudo então para ser um casal inteligente com sunamita. Porém, todavia, contudo, entretanto, sunamita não foi a única mulher da sua vida. Além da sunamita, ele teve 999 mulheres. Só isso. Eu fiquei a imaginar, uma já dá trabalho, o que dirá de 1000 mulheres? Ele teve 1000 mulheres. E Deus nunca aprovou a poligamia. Deus sempre defendeu a monogamia. E a Bíblia diz explicitamente que esse foi um dos motivos que levou Salomão a se afastar de Deus. E agora, me ajudem, eu estou perdido. O primeiro casal não foi inteligente. O pai da fé não foi inteligente. O homem mais sábio não foi inteligente. E agora, imagine minha aflição em procurar na Bíblia um casal inteligente. Finalmente encontrei.
Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 7. Versículo 1. Assim está escrito. Os irmãos encontraram? Dá 30 segundos, se vira nos 30 aí, tá? Até mesmo porque é o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis capítulo 7, versículo 1. Olha só o que está escrito. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque é justo diante de mim nesta geração. Encontrei um casal. Casal é esse, Noé e sua esposa, cuja Bíblia não diz nem sequer o nome dessa mulher. Mas eu tenho para mim que essa mulher era uma mulher honrada, digna e virtuosa. Sabe por quê? Essa mulher passou os 40 dias e 40 noites do dilúvio e ainda os 120 dias esperando terra seca. Ou seja, ao todos eles passaram 160 dias dentro de uma embarcação. E a Bíblia nos diz que essa mulher, ela não era simplesmente virtuosa, ela era uma santa. Porque ela teve que conviver com 3 noras. A esposa de Cã, de Sem e de Jafé. No meio de um monte de bicho ainda, né? Ela era uma santa. Conviver com 3 noras, ou de repente as 3 noras, é que era uma santa. Eram santas mulheres. Não foi fácil para essa mulher, cuja Bíblia não cita, não menciona o nome dela. Mas a sua história chama muita atenção, porque ela esteve ao lado de Noé em todos os planos que Deus direcionou para que eles pudessem viver. Porque, gente, pensa um pouco comigo, me acompanhe no raciocínio. Não foi fácil para Noé. Noé é agricultor. Pense bem, Deus chama ele para fazer uma embarcação de 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. O camarada é agricultor, ele cuida de plantinhas, ele cuida de árvores. E agora Deus chama ele para fazer uma embarcação. E eu me deparo com algumas dificuldades que Noé teve em sua época. Primeiro, a região onde ele estava é distante do oceano. Ele não tinha a mínima noção da imensidão das águas. Ele não sabia o que era isso. Provavelmente ele nem sabia o que era embarcação. Segundo, não chovia naquela época. A Bíblia nos diz que havia um orvalho vindo da parte de Deus que daquela forma alimentava a terra. Não havia chuva e agora se coloca no lugar, de repente chuva vai cair do céu e é tanta chuva que vai inundar a terra. E outra dificuldade que Noé teve foi quando Deus disse que teria que reunir todos os animais silvestres, selvagens. Reunir todos e colocar na arca. Que loucura, gente! E se você for perceber, a mulher de Noé está ao seu lado. Está ao seu lado. Dizem que por trás de um grande homem sempre há uma grande... Isso é o que dizem. Mas, biblicamente, nós aprendemos que ao lado de um grande homem sempre há uma grande... Por isso que trata-se de um casal inteligente. Eles estão juntos, porque o plano de Deus para a sua vida não se resume somente à sua vida, se estende a toda a sua família. Eles estão juntos, vivendo os planos de Deus, vivendo os sonhos de Deus, vivendo a direção de Deus. Isso é surpreendente, porque ela crê, assim como Noé também. Ela escolhe viver os planos e a direção de Deus, por mais que paradoxal apresente ser, por mais que contraditório venha aparentar, ela esteve ao lado. E esse casal me surpreende muito, gente. E é sobre eles que eu gostaria de falar, sobre essa questão de inteligência, estarem unidos. Ela estava ao lado do seu esposo. A mulher foi feita da costela que se encontra ao lado. Santo Agostinho já dizia isso. A mulher foi feita da costela, próximo do braço para ser amparada e perto do peito para ser amada. A mulher não foi feita da cabeça para dominar, nem dos pés para ser dominada, mas ao lado, para ser companheira, idônea, auxiliadora.
ela estava lá com Noé. Diferente da mulher de Ló, que olhou para trás e ficou para trás. A mulher de Noé estava lá. E aqui eu gostaria de pontuar somente 2 lições sobre esse casal inteligente. Primeiro, eles buscam proteção em Deus. Deus estava indignado, estarrecido, consternado, revoltado, irado, e a Bíblia apresenta esse atributo de Deus que você não queira conhecer. Deus, tu és terrível quando tu tiras. E Deus decidiu: eu vou destruir o mundo. E chama o casal para construir essa embarcação, a família, para construir essa embarcação. Noé, sua esposa, Sem, Cã e Jafé e suas respectivas e digníssimas companheiras. Agora, a grande questão aqui é que alguns estudiosos dizem que a família de Noé passou em torno de 40 anos para construir aquela arca. Alguns dizem que foi de 40 a 50. 40 anos. Pastor Rodolfo, pastor Alessi, 40 anos todos os dias Noé pregando. O que é que acontece? Ninguém se converte. O povo era tão terrível, com um coração tão duro, que não querem ouvir a voz de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém se converte. E eu já ouvi alguém dizer que Noé foi o pior pregador da história. Porque ninguém se convenceu de suas ideias. Permita-me ser sincero. Ao meu ver, e falo isso com todas as convicções, Noé foi o maior pregador da história. Sabe por quê? Ele não conseguiu colocar uma multidão dentro da arca. Talvez ele não conseguiu colocar o povo da sua cidade, do seu estado, da sua nação. Mas uma coisa ele conseguiu: colocar a sua família dentro da arca. E esse é o nosso maior desafio, essa é a nossa maior missão. Colocar a nossa família dentro da arca. Proteger aqueles que são nossos. Porque venhamos e convenhamos, se existe uma coisa difícil, é pregar para a família. Não é verdade? Por isso que Jesus disse: o profeta de casa não tem honra. E já tem um adágio popular que santo de casa não faz. Você fala, seus filhos não lhe ouvem. Mas de repente vem outro, fala, e seus filhos ficam encantados. De repente procura você e diz: olha, pai, eu ouvi isso. Aí você diz: eu falei isso a vida toda, miserável. Quem já passou por essa sensação? É assim ou não é? Sim ou sim? Só tem essa opção, sim ou sim. Essa é a realidade. Santo de casa não faz milagre. Noé conseguiu esse impacto. Conseguiu essa influência entre os seus filhos. Esse é o nosso desafio. Sermos referência dentro da nossa casa. Porque Deus, quando quer fazer algo em nossas vidas, Ele começa em nossa casa. O ministério de Gedeão começou dentro da sua casa. O ministério de Davi, ele foi ungido na presença dos seus pais e dos seus irmãos. O endemoniado de Gadara, que foi liberto, ele queria acompanhar Jesus. Jesus disse: vai para os teus e mostra o que eu fiz. Então esse é o nosso desafio. Sermos bênção como esposo, como esposa, como pai, como filho. E dessa forma transmitir a glória de Cristo em nossas vidas. Que desafio, né, gente? Como dizia o Padre Léo, de saudosa memória, ele dizia: a família é um lugar que revela Deus e um lugar onde Deus se revela. É na família, porque é fácil amar os ribeirinhos que estão distantes, os esquimós, os aldeões, os indígenas, os beduínos. A gente se comove com a causa deles. A gente tenta fazer algo para ajudá-los, mas quão difícil é viver esse amor e demonstrar com os pais, com os filhos, com os cônjuges e com as diversas relações, com o cunhado. Tem uns cunhados que são maus, né? Graças a Deus, meus cunhados são bênçãos em minha vida. Mas tem uns cunhados que é mala, né? Você empresta um cunhado aqui que você não tem coragem de emprestar nem para o seu próprio irmão.
Quando ele me devolve numa condição que você não tem coragem de emprestar mais para ninguém. Graças a Deus meus cunhados são bênção, né? Está mais fácil aprontar com eles do que eles comigo. Mas é difícil vivermos essa relação. E Noé conseguiu isso. E esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, gente. Vivemos diante de um mundo de muita inversão de valores. Nós não sabemos aonde vamos chegar. Mas já sabemos que se trata de um trem desgovernado que já saiu do trilho há muito tempo. A colisão é só uma questão de tempo. E o que importa é entender que ainda há tempo de colocar a nossa família dentro da arca. Não podemos salvar todos, mas os nossos sim. Nossos sim. Porque entendemos que Deus, quando chama alguém, chama a sua família. Atos 16, 31. Crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. A bênção é tão grande que não se limita a nossas vidas, se estende a toda a nossa família. Segundo lugar, outra observação, além de buscar a proteção que vem de Deus para um mundo condenado que está prestes a viver a destruição. Segundo lugar, esse casal vive sob a direção de Deus. Eles entram na arca, uma embarcação enorme, como já apresentamos aqui. Agora um detalhe me chama a atenção, eu fico observando. A arca não tinha vela, a arca não tinha remo, a arca não tinha leme, a arca não tinha timão, a arca não tinha motor. E eu fico perguntando, qual é essa direção? Da onde vem essa direção para essa arca? Para essa embarcação? E aí eu entendo que esse casal e essa família vai buscar a embarcação no Senhor. É em Deus que nós encontramos a direção para as nossas vidas. É por isso que a história nos apresenta o grande o Titanic, um navio bem sofisticado, a maior tecnologia foi produzida naquele navio, naquela época, naquele tempo, e mesmo assim aquele navio veio a naufragar apenas por uma ponta de um iceberg, em uma rota já conhecida, onde todos sabiam que ali existia. De repente eles perderam o controle. Uma grande embarcação construída pelas mãos de profissionais não resistiram à sua primeira navegação, enquanto a velha arca de Noé, construída pelas mãos de meros amadores, resistiram ao tempo. E ainda hoje nós encontramos seus artefatos no topo do Monte Ararat, na Arábia. Ainda hoje a arqueologia comprova que trata-se da arca de Noé. Ei, a direção vem de Deus. Olha para o seu cônjuge, se ele estiver ao seu lado, e diga isso: a direção vem de Deus. Às vezes nós não sabemos como agir, não sabemos o que fazer com os nossos filhos que não querem nos atender, conflitos existenciais entre a nossa vida conjugal. Ei, ouça! A direção vem de Deus, e se Deus estiver na tua direção, a tua navegação não sofrerá um naufrágio. Essa é a garantia que nós temos. Se a nossa direção vem de Deus, não sofreremos naufrágios. Amém? Essa direção vem de Deus. Enfim, construir a arca, a Bíblia nos diz um detalhe que eu sempre atento com muito temor e tremor. Noé fechou pelo lado de dentro, Deus fechou pelo lado de fora. Sabe o que isso significa? Quem está do lado de fora desejava entrar, não podia, mas quem estivesse do lado de dentro poderia sair a qualquer hora. Nosso compromisso é isso: fechar a porta, mas não aprisionar ninguém. Escuta,
Você acha que foi confortável viver 160 dias dentro de um barco? Os barulhos infernais dos animais, o odor de fezes, de urina que agride as nossas narinas. Quão terrível foi aqui! Eu lembro da minha lua de mel com minha esposa em 2006, onde casamos. Nós fomos para Morro de São Paulo. Eu acho que até o nome desse auditório é Morro de São Paulo, né? Rapaz, a gente fez uma viagem de catamarã. Foi um horror. A lua de mel ia se transformar em lua de fel. Quase que todo mundo morre, uma agonia, gente vomitando para um lado, vomitando para o outro. Depois voltamos de ferryboat porque não tínhamos condições de voltar de catamarã. Foi horrível. Como é horrível viajar em um mar agitado, e se trata aqui de um dilúvio. Então ondas grandes, gigantes, arremessando o barco para um lado e para o outro. Quão desconfortável foi. Quão desconfortável às vezes não é o nosso lar, não é a nossa família. Mas sabe o que é que nós nos deparamos? Mesmo assim, vale a pena estar do lado de dentro quando nós reconhecemos que do lado de fora existe o juízo de Deus. Então você vai ter desconforto no seu lar, na sua vida conjugal, nas relações entre pais e filhos e pais. Isso é natural. Mas mesmo assim vale a pena quando você reconhece que do lado de fora existe o juízo, a condenação de Deus sobre um povo que não quis ouvir a sua voz. Por isso, meu irmão, vale a pena viver em família. E aqui eu quero concluir dizendo o seguinte: depois disso, disse o Senhor Noé: entra na arca tu e toda a tua família. Tu e toda a tua família. Muito bem. Preste atenção. Deus não pediu a Noé que ele levasse a sua fazenda. Deus não pediu a Noé que ele colocasse a sua casa. Deus não pediu a Noé que ele colocasse seus gados particulares, seu rebanho, porque certamente ele tinha. Deus não pede a Noé que ele coloque os seus bens adquiridos com tanto esforço, com tanto suor, com tanto sacrifício, com tanto empenho, com tanto esmero. Deus não pede a Noé nada material. Deus pede a Noé: coloca tu e toda a tua família. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós estamos caminhando para o céu. E escuta isso em nome de Jesus. Você não pode levar para o céu suas joias. Você não pode levar para o céu as suas medalhas. Nem os seus troféus. Você não pode levar para o céu os seus diplomas e os seus títulos. Você não pode levar para os céus as vossas sandálias. Sei que não é o vosso caso, nem de ninguém aqui, mas tem mulheres que parecem uma centopeia. Haja sandálias, né? Você não vai poder levar para o céu o seu dólar. Você não vai poder levar nada disso para o céu. Agora ouça bem, escute. Você vai poder levar para o céu teu esposo. Você vai poder levar para o céu tua esposa. Você vai poder levar para o céu teu filho. Você vai poder levar para o céu a tua filha. Você vai poder levar para o céu a tua família. Se viver aqui já é bom. Apesar de tanto sofrimento que a gente passa no dia a dia, né? Pensando que o pastor Rodolfo esses dias, ele falando que estava lendo um livro de Rick Warren, e disse que a vida é tão difícil, a gente sonha em chegar aos 90 anos, quando chega aos 90 a gente ainda quer um aditivo para viver um pouco mais. Com tanto sofrimento, com tanta doença, com tanta luta, com tanto problema a viver, mesmo assim a gente insiste em ficar aqui. E é por isso que Deus permite que haja tantas turbulências, para que a gente venha reconhecer que esse não é o nosso lugar. Que um dia todos partiremos para a eternidade. Estamos aqui somente de passagem. Não somos seres materiais desfrutando de experiências espirituais. Somos antes seres espirituais
desfrutando de experiências materiais. Ei, chegou o momento de ouvir a voz de Deus e colocar a sua família dentro do ar. É por isso que nós estamos aqui. Porque estamos construindo essa arca. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Construir a nossa arca. Para que a nossa família venha habitar. E para que venhamos em Deus viver seguro. Amém. Eu te convido a se colocar em pé em nome de Jesus. Se seu cônjuge estiver ao seu lado, se seu filho ou seu pai, por gentileza, abrace essa. E nós já oramos por muitas coisas, mas ainda não oramos uns pelos outros. E você vai agradecer a Deus agora pela vida do seu cônjuge, pela vida do seu pai, do seu filho. Você vai agradecer a Deus pela sua família. Abra o seu coração, eleve sua voz e nesse instante agradeça a Deus. Senhor, nós te louvamos, benzemos ao teu santo e maravilhoso nome e reconhecemos quão maravilhoso és tu. Tu és o nosso guarda, tu és o nosso guia, tu és a nossa fortaleza, tu és a nossa direção. E nessa hora, reunidos nesse lugar, nós te louvamos e te bendizemos pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família. Te agradecemos e te engrandecemos, Pai. E renovamos diante do teu altar o voto de que não vamos desistir de levar e conduzir a nossa casa para a arca. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, é a nossa missão. Portanto, Deus, convence-nos e converte-nos a Ti mais e mais. Essa é a nossa oração, te agradecendo por esses momentos em Tua presença e que o Senhor esteja de alguma forma renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança, renovando a nossa vida em Ti. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.